Infelizmente, precisamos encerrar seu contrato hoje. A frase foi dita com voz neutra, treinada, fria. Jamile ficou parada, em pé, na frente da mesa do RH, as mãos ainda segurando o pano de limpeza, molhado, pingando no chão. Ela não respondeu na hora, só piscou algumas vezes, como se estivesse tentando entender se tinha ouvido certo. Desculpa, ela falou baixo. Como assim? A mulher do RH suspirou, como se já tivesse repetido aquilo muitas vezes. Recebemos uma denúncia formal sobre comportamento inadequado. Silêncio. Jamile franziu levemente a testa. Inadequado? Falta de postura profissional, excesso de intimidade, comentários impróprios. Ela leu de um papel. Cada palavra parecia deslocada, errada, não combinava com ela. Isso não faz sentido, Jamile murmurou. Mas antes que pudesse continuar, uma voz veio da porta. Faz sim, ela virou. Era ele, encostado no batente, braços cruzados. Expressão de quem já esperava aquele momento. O gerente de projetos. Ninguém gostava dele, mas ninguém enfrentava. Ambiente de trabalho não é lugar para amizade forçada, ele disse entrando devagar. Muito menos para fofoca. Jamile olhou para ele, e naquele segundo, ela entendeu tudo. Não precisou de explicação, não precisou de prova. Só o olhar dele já dizia, foi você. A sala ficou pequena, pesada. A mulher do RH evitava contato visual, como se soubesse que tinha algo errado ali. Eu só conversava com as pessoas, Jamile disse, ainda tentando entender. Exatamente, ele respondeu rápido. Demais. Silêncio. Mas não era um silêncio de dúvida, era de julgamento. Isso aqui é uma empresa séria, ele continuou. Não é extensão da sua casa. Aquilo bateu, forte. Mas o que veio depois, ninguém esperava. Jamile olhou para ele por alguns segundos. Depois, começou a rir. Alto, sem controle. Um riso que não combinava com a situação. O RH travou. O gerente franziu a testa. Qual a graça? Ele perguntou irritado. Mas ela não conseguia parar. Levou a mão ao rosto. Respirou fundo. Tentou se controlar. Mas o riso voltava. E quanto mais ela tentava segurar, mais estranho ficava. Aquilo não era nervosismo, não parecia desespero, era outra coisa, algo que ninguém ali estava entendendo, e isso incomodava, muito, porque quem deveria estar humilhada estava rindo, e isso não fazia sentido nenhum. Se você já trabalhou em um lugar assim, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo, e me diz também. No seu trabalho tem alguém que todo mundo gosta, aquela pessoa que faz o ambiente ficar mais leve. E se você gosta de histórias assim, já se inscreve, porque o que vem agora muda tudo. Agora vamos voltar ao começo dessa história. Jamile chegava antes de quase todo mundo. O escritório ainda estava vazio, silencioso. Ela gostava disso. Ligava as luzes devagar. Organizava as mesas, passava o pano com cuidado. Cada detalhe importava. Não era só limpeza, era respeito. Pelo espaço, pelas pessoas e talvez por ela mesma. Enquanto trabalhava, cantava baixo, às vezes alguém chegava cedo e ela já abria um sorriso. Bom dia, sempre com energia, sempre com leveza. E as pessoas respondiam, não por obrigação, mas porque gostavam. Jamile lembrava nomes, perguntava da família, brincava, ajudava e, sem perceber, tinha virado parte da rotina de todo mundo. Menos de uma pessoa. Ele, o gerente, sempre sério, sempre distante, sempre observando, com aquele olhar que não combinava com o resto do ambiente. E Jamile já tinha percebido, tinha algo ali. Algo que não era só antipatia, mas ela ainda não sabia até onde aquilo podia chegar. E agora, já era tarde demais. No começo eram só detalhes, pequenos, quase invisíveis. O gerente passava por Jamile no corredor
e não respondia o bom dia. Ela sorria mesmo assim. Achava que era o jeito dele, mas não era só isso. Nas reuniões rápidas da equipe, quando ela entrava para pegar algo, ele parava de falar, esperava ela sair e só então continuava, como se a presença dela incomodasse. Um dia, ela ofereceu café. Quer um, doutor? Ele nem olhou. Não precisa. Eu sei me servir, seco, direto, sem espaço para conversa. Jamile sentiu, mas engoliu, como sempre fazia, porque precisava do trabalho e porque não gostava de conflito. Só que as coisas começaram a piorar. Comentários baixos, sempre perto de outras pessoas, sempre no limite entre brincadeira e ataque. Tem gente aqui que acha que é da equipe, mas esquece o lugar que ocupa. Alguns riam, sem graça. Outros fingiam que não ouviram. Mas todo mundo sabia. Era sobre ela. E mesmo assim, ninguém falava nada. Até onde dá para suportar isso? Jamile continuava trabalhando, do mesmo jeito, com cuidado, com dedicação. Mas agora, em silêncio. Falava menos, ria menos, observava mais. E isso começou a incomodar outras pessoas. Porque o ambiente mudou, ficou mais pesado, mais frio, e o motivo tinha nome, mas ninguém dizia em voz alta. Até que um dia, o gerente tentou algo diferente, se aproximou. Do nada. Jamile, ela virou, surpresa. Sim, ele forçou um sorriso. Você é muito querida aqui, né? Ela não soube como responder. Eu só faço o meu trabalho. Claro, ele interrompeu. Faz até demais. O tom mudou, sutil, mas perigoso. Só cuidado para não confundir as coisas. Silêncio. Nem todo mundo aqui é seu amigo. Aquilo ficou como aviso ou ameaça, e depois disso as coisas aceleraram. E-mails ignorados, reclamações formais, observações sobre postura, tudo documentado, tudo frio, tudo calculado. E Jamile sentia. Estava sendo construída uma história sobre ela. Uma versão que não era verdade, mas que parecia convincente, porque vinha de alguém com cargo, com voz, com influência. E quando ela percebeu isso, já estava acontecendo. A denúncia, o RH, a sala, a demissão, tudo rápido demais, tudo organizado demais, como se já estivesse decidido, antes mesmo dela saber. E o pior, ninguém foi chamado para confirmar nada. Ninguém foi ouvido, nem mesmo ela. Só uma versão, a dele. E isso foi suficiente. Mas o que ninguém ali sabia é que Jamile não estava rindo por desespero, nem por nervosismo. Era outra coisa, algo que mudaria completamente aquela história e faria todo mundo ali repensar cada atitude, principalmente ele. Porque, às vezes, quem parece mais fraco na sala é quem menos precisa provar alguma coisa. O que você faria no lugar dela? O riso de Jamile foi diminuindo aos poucos, mas o efeito ficou. A sala inteira ainda estava desconcertada. O gerente já não parecia tão seguro. Já terminou? Ele perguntou, impaciente. Jamile respirou fundo, secou o canto dos olhos. Olhou direto para ele e, pela primeira vez, não desviou. Terminei. A voz saiu firme, sem tremor, sem pedido. Aquilo incomodou, porque não era a reação esperada. Ela deveria implorar, se explicar, se justificar. Mas não. Ela apenas aceitou. Então pode assinar aqui, disse o RH, empurrando os papéis. Jamile olhou. Não tocou. Eu posso pegar minhas coisas? A mulher do RH assentiu. O gerente cruzou os braços, observando, como se estivesse esperando uma última cena. Mas ela não deu. Jamile saiu da sala com calma. Passos leves, corredor longo, e cada pessoa que ela encontrava percebia. Algo estava errado. Jamile, aconteceu alguma coisa? Ela só sorria, pequeno, contido. Depois eu falo, mas não falava.
Seguiu até o armário. Pegou a bolsa, dobrou o uniforme, guardou com cuidado, como fazia todos os dias, sem pressa, sem raiva aparente, só silêncio. Mas por dentro, ela já tinha tomado uma decisão. E não era impulsiva, não era vingança, era justiça. Quando voltou para o corredor principal, algumas pessoas já sabiam. A notícia corre rápido, sempre corre. Demitiram ela? Mas por quê? Não faz sentido. Olhares, sussurros, indignação contida, mas ninguém ainda tinha coragem de ir até o fim, de questionar, de enfrentar. Até que Jamil parou, no meio do escritório, olhou ao redor, respirou fundo e falou: "Fui desligada, simples, direto." O silêncio veio na hora. Disseram que eu não sei me comportar. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras franziram a testa, mas ninguém negou, porque sabiam de onde aquilo vinha. "Tá tudo bem", ela continuou. E então sorriu, de novo, mas agora diferente, mais leve, mais segura, de verdade. O gerente observava de longe, incomodado. Aquilo não estava saindo como ele queria. Não tinha choro, não tinha escândalo, não tinha fraqueza. E isso tirava o controle dele. "Você não vai fazer nada?" Alguém perguntou baixo. Jamil olhou. Pensou por um segundo. "Vou." Curto. Mas do jeito certo. Aquilo gerou um arrepio coletivo, porque ninguém sabia o que aquilo significava. Só uma pessoa sabia, ela, porque existia uma parte da história que ninguém ali conhecia, nem o RH, nem os colegas, e principalmente, nem o gerente. Jamil pegou o celular, olhou a tela por alguns segundos, como se estivesse escolhendo o momento exato. E então mandou uma mensagem, curta, direta, sem explicação, e guardou o aparelho. O gerente deu um passo à frente. "Isso não vai mudar nada." Ela olhou para ele. "Calma, eu sei." Uma pausa. "Vai mudar tudo." A resposta veio sem tom de ameaça, sem arrogância, só certeza. E foi isso que mais incomodou, porque pela primeira vez, ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O tempo pareceu desacelerar depois da mensagem. Ninguém voltou a trabalhar direito. Teclados silenciosos, olhares atravessados, sussurros que morriam no meio. O gerente tentou manter a postura. "Vamos voltar ao trabalho", ele disse seco, mas a própria voz já não tinha o mesmo peso. Jamil ficou ali, de pé, sem pressa de sair, sem pressa de nada, como se soubesse que não precisava correr. Minutos depois, o elevador fez um som. Ding! Portas abrindo. Passos firmes no corredor, diferentes. Não eram apressados, nem inseguros. Eram decididos. Algumas pessoas olharam, outras se levantaram discretamente. O gerente virou o rosto e então viu o dono da empresa entrando, sem aviso, sem agenda, direto. O ambiente mudou na hora. "Bom dia", ele disse, olhando ao redor. Mas ninguém respondeu com naturalidade, porque já não era um dia comum. Os olhos dele pararam em Jamil, por um segundo a mais. Um detalhe sutil, mas suficiente. O gerente percebeu, e algo dentro dele travou. "Aconteceu alguma coisa aqui?" O dono perguntou. Silêncio. O RH apareceu logo atrás, tenso. "Nós tivemos um desligamento", disse, tentando manter a calma. "Tivemos?" O dono repetiu. Olhou novamente para Jamil. "De quem?" O gerente respondeu antes. "Da equipe de limpeza, seco, rápido, tentando controlar a narrativa." Problemas de postura profissional. O dono ficou em silêncio por alguns segundos, observando, analisando, não só a situação, mas as pessoas. "Entendi." Uma pausa. "Quem autorizou?" O RH respondeu. "Foi uma decisão interna, baseada em denúncia formal." O dono assentiu lentamente. Caminhou alguns passos. Parou na frente de Jamil, perto demais para ser apenas formal. E então
Perguntou baixo. Você quer falar alguma coisa? O escritório inteiro prendeu a respiração. Jamile olhou para ele, sem medo, sem hesitação. Só quero que a decisão seja justa, simples, direta. Ele assentiu, virou-se para o gerente. Vamos para a sala de reunião. O tom não era alto, mas não deixava espaço para recusa. O gerente tentou manter a postura. Claro, mas o olhar já não era o mesmo. Dentro da sala, a porta se fechou. Lá fora, silêncio absoluto. Minutos longos, pesados. Até que a porta abriu novamente. O dono saiu primeiro, expressão séria. O gerente veio logo atrás, mas agora, sem postura, sem confiança, sem controle. A decisão foi revertida, o dono disse em voz clara. Olhou para todos. E vamos revisar o processo interno. Outra pausa, com urgência. O RH assentiu, visivelmente abalado. O dono olhou novamente para Jamile e dessa vez não escondeu. Você não precisa mais se preocupar com isso. O gerente abaixou o olhar. Derrotado, exposto, sem precisar de grito, sem precisar de escândalo. A verdade já tinha feito tudo. E então veio o detalhe final. Aquele que ninguém esperava. Alguém perguntou baixo. Mas como ele soube? Silêncio. Jamile respirou fundo. Olhou ao redor e disse, porque eu contei. Pausa. Para a pessoa certa. Os olhares se cruzaram. As peças começaram a se encaixar. Devagar. Até que alguém percebeu. Espera. Mas ela não explicou mais. Não precisou. Porque, às vezes, a maior resposta não vem com explicação. Vem com atitude. E com quem você escolhe confiar. E você já viu alguém ser julgado completamente errado no trabalho? Ou já passou por algo assim? Comenta aqui. E se histórias como essa te fazem pensar diferente, se inscreve. Porque nem sempre quem parece pequeno é quem realmente tem menos poder. E às vezes a justiça só demora um pouco, mas chega.